Agora, a professora Isa voltou com vocês com a nossa aula de artes. Nós vamos iniciar a unidade 12, falando de histórias populares, da página 90 até a página 94. Aí na página 90 você vai ver que tem vários livros na prateleira e crianças sentadinhas observando alguém contando a história. Você já apreciou histórias contadas por outras pessoas? Como é que você imagina que essa pessoa aí está contando? Uma história de suspense? Uma história alegre? Uma história feliz? Um conto de fadas? O que você imagina que está acontecendo nessa cena aqui? Você já escutou uma história que existe há muitos anos atrás? Que foi contada às vezes por um avô, por uma tia, né? Ou conhecida, porque as pessoas conhecem há muito tempo? Nessa unidade, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar de contos de muito tempo atrás, de contos atuais. Lá no Piquenique da Saudade, eu contei uma história para vocês, um conto para vocês. Lógico que não foi com livro. Eu levei o meu avental mágico e contei para vocês lá. Mas é muito bom ouvir histórias, não é? Então, nessa unidade, nós vamos falar sobre isso. Vamos ver mais? Então, vamos falar primeiro sobre fábulas. O que é uma fábula? As fábulas são histórias populares, algumas criadas há muitos anos, que têm textos curtos e são conhecidos por muitas pessoas. Os personagens das fábulas são animais e elementos da natureza, que falam e têm ações e características humanas. Lembra que eu falei para vocês lá de uma história bem conhecida que tem na nossa apostila? Isso, lá os animais não falavam? Então, nas fábulas, os animais falam, as plantas falam, elas têm ação, mas isso acontece nas fábulas, tá bom? Como diz o outro, de mentirinha. Normalmente, as fábulas têm uma moral no fim da história, quer dizer, ensina alguma coisa importante para quem as lê. Por exemplo, cuidar da natureza, agir com generosidade, entre outros valores. A escrita da fábula A Raposa e as Uvas é atribuída a Esopo, um escritor grego que viveu há muitos anos. Vamos conhecer a história? Então, agora eu quero convidar a você a fazer a leitura comigo. Não vale só ler com os olhos. Quanto mais nós lemos com voz alta, mais nós treinamos a nossa leitura, não é verdade? Então, todo mundo fazendo leitura com voz alta com a professora. Por isso que eu já pedi, pega um lugarzinho tranquilo para você poder fazer a leitura em voz alta. Então, vamos ver a Raposa e as Uvas, o que aconteceu nessa história aqui? Uma raposa, aproximando-se de uma parreira, viu que ela estava carregada de uvas maduras e apetitosas. Com água na boca, desejou comê-las e, para tanto, começou a fazer esforços para subir até elas. Porém, como estivesse as uvas muito altas e fosse muito difícil a subida, a raposa tentou, mas não conseguiu alcançá-las. Disse então: estas uvas estão muito azedas e podem desbotar meus dentes. Não quero colhê-las agora, porque não gosto de uvas que não estão maduras. Dito isso, se foi. Moral da história: quem desdenha quer comprar. O que será? Primeiro nós vamos descobrir o que é parreira. Parreira é isso daqui, Isso daqui é um pé de uva, nós chamamos de parreira. E quem desdenha? Quem desdenha é quem não quer, não é? Então, ela lá, moral da história: quem desdenha quer comprar. Então, quem faz pouco caso de alguma coisa, na verdade, quer muito esta coisa, não é? Então, vamos ver um pouco mais para a gente descobrir como isso daí vai ser resolvido? Lendo a história A Raposa e as Uvas, podemos refletir sobre as dificuldades que enfrentamos para alcançar algo que desejamos. Essa história nos leva a pensar também sobre o fato de que, muitas vezes, quando não conseguimos o que queremos, fazemos pouco caso do valor que isso possa ter. Então, isso é verdade.
Às vezes a gente vê uma dificuldade e em vez da gente enfrentar essa dificuldade, a gente coloca defeitos para não enfrentar. E não é verdade. Se ela tivesse encorajada, né, e ela fosse atrás do que ela queria, desse uns pulos bem fortes, não é? Talvez ela conseguisse um cacho de uva e ia ver que as uvas eram muito saborosas. Mas ela desistiu, ela preferiu colocar defeito nas uvas e ir embora do que ela lutar pelas uvas e conseguir comê-las. Então, olha a importância que a gente tem de lutar pelas coisas que a gente quer. Por exemplo, é fácil você ficar estudando sem interagir com a professora? Não é fácil, mas você vai colher o fruto lá na frente. Quando você for para outra série e ver o que nós estudamos aqui, você vai falar, opa, esse aqui eu já vi com a professora, eu já estudei o ano passado, eu já sei fazer isso. Por quê? Porque você não desistiu, você foi corajoso e continuou até o fim. Isso é importante. Isso é não desistir de algo que queremos, tá bom? E esse daqui, ó, é o Esopo, tá? Prazer em conhecer. Esopo foi um escritor que viveu na Grécia Antiga. Ele gostava de inventar histórias nas quais os animais ganhavam características e se comportavam como humanos. A história de Esopo sempre trazem uma mensagem para o leitor refletir e pensar sobre suas ações. Esopo criou muitas fábulas, que depois foram pesquisadas e reescritas por escritor Jean de La Fontaine, tá bom? Isso daí é uma curiosidade para você conhecer, mas não tem só essa fábula de Esopo, não. Tem muitas e muitas outras que nós vamos ver não só nessa unidade, mas também lá em português, tá bom? E aí tem a fábula que eu contei para vocês lá no Piquenique da Saudade. Vocês estão lembrados? Se vocês não estão, vocês vão conhecer ela ainda hoje. Então lá, O Leão e o Rato. É uma fábula escrita há muito tempo. Vamos escutar a história e depois brincar com ela. Então, eu vou pôr a história para você daqui a pouco, mas olha lá, ó. Faça uma roda e escute a história O Leão e o Rato, contada pelo professor. Eu já li essa história lá para vocês em português, eu contei no Piquenique da Saudade, mas não tem problema, porque eu vou colocar ela aqui para você também, tá bom? Forme grupos de 4 alunos e junto reinvente uma história. Vocês podem colocar personagens novos, mudar de lugar, onde a história acontece, imaginar novidades para essa narrativa, ou seja, para a história, tá? Então, vocês podem modificar essa história o tanto que vocês quiserem. Dividam-se os personagens e usem materiais disponíveis, se divertindo e brincando com a história. Como nós não estamos em sala de aula, né? Lá na sala ia ficar muito divertido, mas aqui não tem como. Então, o que a professora vai fazer? Vai aproveitar a hora do lanche, vai colocar a história para você ouvir e depois você vai concluir o seu trabalho. Então, ouça aí a história que você vai ver que é bem interessante. Se você não participou lá do Piquenique da Saudade, porque lá eu contei. Mas mesmo assim, se você participou, ouve aí que você vai gostar, eu tenho certeza. Em uma floresta vivia um rato muito frágil. Ele tinha tanto medo da raposa, do lobo e até mesmo de si mesmo, que se o vento quebrasse um galho, ele se esconderia em um buraco. Por causa disso, todos os pequenos animais zombavam dele. Que assustado que ele está! Você tem medo até do vento. Você está tão assustado. Você é medroso, você é medroso. Um dia, o camundongo se arrumou e foi ver o rei da selva, o leão. O leão havia acabado de almoçar e estava tirando uma soneca na frente da caverna. Os amigos do rato estavam curiosos para saber o que ele iria fazer lá. O rato, então, começou a subir a cauda do leão. Ele se levantou nas costas do leão e, com um olhar muito confiante no rosto, ele posou para seus amigos. Embora estivesse com muito medo,
ele fazia de tudo para não transparecer. No momento, o leão acordou. E quando ele se sacudiu, o camundongo caiu. O rato e o leão ficaram cara a cara. Todos os outros animais estavam preocupados. Ah, não! O leão vai engolir o rato! Mas que coragem! Que coragem! O que você faz nas minhas costas? Rei da selva! Por favor, não me coma! Eu sou o mais assustado e o mais vulnerável de todos! Eu vivo a minha vida tremendo de medo! Até se uma folha cair de uma árvore, eu tenho medo! Eu não quero mais sentir todo esse medo! Você é o rei da selva, que com apenas um grande rugido, todos os animais te temem! Você poderia, por favor, me proteger e cuidar de mim? O leão ouviu o rato em silêncio. O rato estava imaginando qual seria sua resposta. E por que eu deveria te ajudar? Me dê uma boa razão para que eu não queira comer você. Sua ajuda será recompensada, prometo! Talvez um dia eu ajudarei você! Assim que o rato terminou de falar, o leão deu um enorme rugido. Como um rato tão pequeno como você pode ser de alguma ajuda para mim? Mas vendo o pequeno rato tremer na frente dele, decidiu não comê-lo. Sorte sua eu não estar com fome. Agora, suma da minha frente! O rato correu e saiu de lá. Observando tudo o que estava acontecendo de longe, seus amigos ficaram realmente surpresos. Algum tempo se passou e o leão, com fome, começou a passear pela floresta. Mas ele não percebeu a armadilha dos caçadores e foi pego. Ficou pendurado no ar em uma grande rede. Ele tentou se libertar da rede, mas não conseguiu. E como era o rei da floresta, além de não querer pedir ajuda, se o fizesse, todos os caçadores ouviriam e viriam atrás dele. E então, não tendo opção, decidiu esperar. Enquanto isso, os outros animais que viviam na floresta perceberam o ocorrido. Mas ninguém poderia se aproximar dele. Enquanto passeava, o pequeno rato viu o leão e decidiu ajudá-lo. Começou a escalar a longa cauda do leão. E quando chegou à rede, começou a mastigá-la. Naquele momento, o coelho veio correndo ao lado deles. Ei, amigo, cuidado! Os caçadores estão vindo! Os outros animais que estavam reunidos, de repente, começaram a correr quando ouviram a palavra caçador. Mas o rato continuou mastigando com persistência. No final, a rede foi rasgada e o leão caiu e se afastou. Vamos, pule nas minhas costas e vamos sair daqui. O rato saltou sobre o leão nas costas dele e fugiram de lá. Sem fôlego, o leão chegou na frente de sua caverna. Ele se ajoelhou e o camundongo saltou. Quando você me disse que um dia você poderia me ajudar, eu subestimei você. Eu pensei que você fosse um pequeno rato sem nenhum valor. Mas você salvou minha vida. Obrigado. Com todo prazer, meu rei! Você não precisa mais ter medo de mim. Na verdade, você não precisa temer mais nada, porque você é um rato muito corajoso. Se eu sou o rei da selva, de agora em diante, você é meu corajoso príncipe! O leão e o rato começaram a rir.
E todos os animais que observavam de longe saíram e aplaudiram o corajoso rato. O leão e o rato se tornaram melhores amigos e a floresta viveu em paz para sempre. Gostaram da história? Não falei que vocês iam gostar? Lá no Piquenique da Saudade eu contei essa história para vocês. E agora eu estou repetindo ela aqui para vocês o quê? Ter uma ideia de como é uma fábula. Fábula, os personagens falam que são os animais e eles também têm ação. Então agora eu vou convidar você a fazer uma arte em casa com o seu familiar. Com a ajuda do seu familiar, você vai pesquisar uma fábula, pode ser em livros, pode ser em sites, não é? E aí você vai ler ela com bastante atenção. Depois você vai escrever nessas linhas aqui, ó, o resumo dessa fábula. Por exemplo, lá, a raposa e as uvas, o que aconteceu? Você vai escrever, ó, era uma vez uma raposa, ela estava faminta e ela viu uma parreira de uvas. Ela tentou, ela saltou, ela pulou, mas ela não conseguiu pegar as uvas. Quando ela viu que ela não ia conseguir colher as uvas, o que ela fez? Ela colocou o defeito nas uvas, disse que as uvas estavam azedas e que ela nem estava com fome. Moral da história: quem desdenha quer comprar. Então, você fez um resumo dessa fábula, mas não vai fazer isso que a professora falou, tá? Estou dizendo para você contar o jeito que você entendeu sobre essa fábula e também fazer o quê? A moral da história dessa fábula. O que você entendeu do moral da história? E depois, na letrinha B, você vai criar um desenho sobre o momento que você mais gostou dessa história. Então, aqui, ó, nesse quadradinho, que eu diminuí tanto as linhas quanto o quadradinho, né? Mas lá na apostila de vocês está bem maior. Aí você vai fazer o desenho. Então, aqui nas linhas você vai escrever o resumo e aqui você vai fazer o desenho. Terminou o desenho? Pinta com muito amor, com muito capricho, ok? E por hoje é só. Nós terminamos a nossa aula, tá? Se cuida e um grande beijo!